Olá pessoal, meu nome é Marcos e hoje nós vamos falar um pouco sobre a ginástica alemã. A ginástica alemã faz parte daquelas 4 escolas de ginástica que deram início, que se tornaram pioneiras para a ginástica atual no mundo. São elas a ginástica da escola inglesa, sueca, francesa e a própria alemã, que é o nosso assunto de hoje. Primeiramente, a ginástica alemã se deu início no início do século XIX e começou com a ideia de que deveria se valorizar o patriotismo, ou seja, a regeneração da raça alemã. Esse era o primeiro objetivo da ginástica alemã, Por isso que ela é voltada mais com movimentos que a gente vai ver um pouco mais para frente, voltadas para marcha, militarismo, enfim, Mas quem começou com essa história de ginástica alemã? Nós vamos focar hoje em 4 nomes de essas pessoas, esses seres humanos aqui, foram os 4 pioneiros que iniciaram a ginástica alemã no início, que permanecem até hoje as ideias desses 4 caras que nós vamos falar. O primeiro deles é o Götz Müntz, que defende a ideia do valor fisiológico, ou seja, ele defende a ideia de que cada ser humano deve fazer exercícios de acordo com a sua própria capacidade física, ou seja, fazer exercícios que ele possa aguentar, sem sobressair as suas forças. Isso é o que Götz Müntz defendia, bases fisiológicas que seu corpo aguente. Mas também temos o Friedrich Jenn, que teve um papel importantíssimo na ginástica, não só alemã, mas para a ginástica atual, que nós vencemos ginástica olímpica, enfim. Por quê? O Friedrich teve o papel de criar o que na época era chamado de obstáculos artificiais, que futuramente se tornariam os aparelhos de ginástica. Cavalos, barras, tudo isso que hoje é usado na ginástica olímpica como obstáculos artificiais, foi esse cara que criou, Friedrich Jenn. Então ele é responsável pela criação dos aparelhos, que no princípio foi criado por ele, a ginástica alemã, mas que hoje afetam todos os outros tipos de ginástica. Adolf Spies, que é esse cara aqui, defendeu a ginástica nas escolas. Então ele defendia a ideia de que a ginástica deveria ser feita a educação física, o exercício físico, deveria ser realizado em pelo menos um período do dia. Então esse cara que ele defendeu isso, de que pelo menos em um período do dia nós deveríamos nos exercitar. Isso foi fundamental. O mais importante deles é o Ascioli. Por quê? O Ascioli uniu o que Götz defendia, o que Friedrich defendia e o que Adolf defendia. E Ascioli criou o chamado sistema de ginástica, que foi criado por ele. Ele pegou o que Götz defendia, que era a base fisiológica e a capacidade física que cada corpo aguenta, pegou o que Jenn criou, que foram os aparelhos, pegou o que Adolf criou, que foi a defender o exercício físico nas escolas, e criou esse sistema aqui alemão, que futuramente se tornaria um dos melhores sistemas de ginástica do mundo. Então, ele dividiu o sistema em 4 partes, é isso que nós vamos falar agora. Esse sistema de ginástica que a Ascioli criou se tornou a identidade da ginástica alemã. Foi dividido em 4 tipos: exercícios livres ou sem aparelhos, exercícios de suspensão ou com aparelhos, exercícios de apoio e ginástica coletiva. O primeiro exercícios livres, que são sem aparelhos, ele trabalha os membros superiores e os membros inferiores, sem nenhum obstáculo artificial, que foi o que Adolf criou. Os exercícios de suspensão trabalham com esses aparelhos, barras, paralelas, cordas, que foi aquilo que Jenn criou. Então, Friedrich Jenn criou esses aparelhos e a Ascioli aplicou eles na realidade da ginástica alemã. E esses aparelhos são usados na atualidade, como nós podemos perceber na ginástica olímpica, por exemplo. A própria barra, usada como uma das provas de grande porte das Olimpíadas. A argolas é um exemplo de aparelhos que eles usam também, que foi criado dentro desse sistema. Exercícios de apoio. É o apoio propriamente dito, a suspensão e os balanceamentos. Tudo isso eles não usam aparelhos, ou quase sempre não usam, mas é definido como exercício de apoio. E também a ginástica coletiva, que vai ser um dos principais objetos que formam a identidade desse sistema de ginástica. Por quê? As marchas e exercícios de ordem unida, ou seja, a ginástica alemã também é caracterizada por um sistema de militarismo, Por defender a pátria, essa ginástica coletiva, e vocês podem ver no vídeo que mostra a prática, a marcha coletiva em unidade,
o trote, a corrida, né? Os movimentos em unidade no mesmo sentido, no mesmo instante, sincronizado. Então a ginástica coletiva também faz parte da identidade da ginástica alemã. Então exercícios livres, exercícios de suspensão, exercícios de apoio e ginástica coletiva. Mas enfim, para concluir, como que a ginástica alemã chegou no Brasil ou influenciou a ginástica brasileira, né? Ela chegou no Brasil na primeira metade do século XX, né? Devido ao grande número de imigrantes alemães aqui, né? Então a ginástica alemã, ela tem um grande papel na ginástica brasileira, porque ela influenciou e muito o que nós somos hoje e o que a ginástica que é praticada aqui no Brasil e também no mundo. Mas dentro da realidade brasileira, um grande exemplo da influência da ginástica alemã é porque o método de ginástica alemã se tornou por volta de 1860 até 1912, mais ou menos, o método oficial do Exército Brasileiro. Tanto é que uma das características é a ginástica coletiva, que vai ser as marchas militares ou não, e exercícios em ordem unida, ou seja, sincronizados. Então a ginástica alemã influencia a ginástica brasileira por conta da chegada dos imigrantes e faz com que essa ginástica alemã de 1860 até 1912 se torne o método oficial do Exército Brasileiro. Bom, gente, era isso. Falamos um pouco aí do que é, de como surgiu, de como se divide um pouco a ginástica alemã. E é isso aí, até a próxima aula. Dá o like no nosso canal e até mais.